Oi, gente, tudo bem com vocês? Fiquem agora com o resumo da novela favorita. Lembrando que os capítulos podem sofrer alterações de acordo com a edição da emissora. Halley telefona para Silene e diz que foi preso. Silene tem um ataque de pelanca e acusa Flora. Gonçalo não concorda, mas Silene pega a e começa a falar o motivo de Flora querer deixar a reputação de Halley mais suja do que pau de galinheiro. Dessa vez, é Donatella que a Boutique usou para fora para Silene não contar. Mas, pressionada por Gonçalo, ela revela que Halley é o seu neto. O pobre quase infarta. Silene conta a Gonçalo sobre o sequestro de seu neto Mateus. Silene entrega até o mordomo babão. Gonçalo recrimina a Cafetina por ter deixado Donatella ir para a cadeia, mas apesar de tudo, Donatella a defende. Gonçalo diz poucas e boas para Silene, deixando a zoiudinha mais rasa que o chão. Depois do choque, Gonçalo se alega por saber que Halley é Mateus, seu neto desaparecido. Mas em seguida leva outro choque achando que Lara e Halley são filhos do mesmo pai e volta a esculhambar Silene. Por pouco, ela não leva um tabefe do coroa. Silene não tem outra alternativa a não ser revelar que Lara não é filha de Marcelo. Donatella esclarece para o empresário que Lara é filha de Dodge. No rancho, Flora diz para Silveirinha que algo de errado não está certo e que ela tem um mau pressentimento sobre Gonçalo desconfiar dela. Gonçalo, horrorizado com tudo que ouviu, tem mais um passamento e, em seguida, promete se vingar de Flora e de Dodge. Donatella pede que Gonçalo tenha calma e proteja Lara de toda essa sujeirada. Ele concorda e, junto com Silene, vai à delegacia para ajudar Halley. Flora, fingindo preocupação, conta para Lara e Irene que Halley foi preso. Emocionado, Gonçalo pede um abraço para Halley e revela que já sabe toda a verdade sobre ele. Chorei. Flora apresenta seu projeto de destruição, ou quer dizer, revitalização de Triunfo para Norton e alguns membros da diretoria. Mas não vai dar em nada, peste. Gonçalo agradece a Baiano por ter decidido depor contra Flora e dá um cheque para ajudá-lo nas despesas da família, já que todo mundo tá liso. Dodge vê a cena escondido. Agora me diz pra que fazer isso no lugar público, sabendo que Baiano está jurado de morte. Rosana vai à casa de Elias para ajudá-lo, mas ele a manda embora. Ele tá na maior deprê, coitado. Fogosa aparece na mercearia e é alvo dos comentários do povo. Também, depois do papelão. Juca pede demissão e diz que se magoou com as acusações de Cida e vai embora. Céu procura Grace chorando, pedindo colinho, e as duas fazem as pazes. Céu incentiva a irmã a lutar por Damião e não deixar ele ficar com a fogosa do Priquito de Fogo. Dedina tenta ser gentil com Damião, mas ele a manda calar a boca. Ele só queria descabelar o palhaço contigo, mulher. Ele não te quer, não. Catarina comenta com Estela que essa viagem está sendo muito especial para ela. Coppola comenta com Cida que aceitou o convite de Elias para transferir a biblioteca para uma casa na prefeitura. Chateada, Cida conta para Coppola que Juca roubou a mercearia e o restaurante. Ô mulher da língua felina, tu nem sabe se foi ele mesmo, vice? Shiva aparece e conta para os dois que o ladrão que roubou a mercearia e o restaurante é um menino de Bom Jesus. A consciência pesa e Cida vai correndo à mercearia à procura de Juca e descobre que ele partiu de Triunfo. Agora sente e chora Sidoca. Gonçalo conta para Lara que Halley foi solto e que ele não era culpado. Ao coviteiro maroto, Gonçalo leva o neto para o rancho e Halley encontra a Lara e os dois ficam constrangidos. Lara diz para Halley que Alice está no hospital e sai sem jeito, é o amor. Cassiano vai visitar Alicia e Didu arrasado diz que a irmã está em coma. O sem noção do Gurgel leva a imprensa ao hospital e Romildo, furioso, dá um bofete na cara do seu baba-ovo de estimação. Gonçalo elogia Silveirinha e avisa que colocou o mordomo em seu testamento. Ele fala do sequestro do neto, deixando o mordomo desconfiado. Rapaz, que viagem é essa de Gonçalo? Ele tá doido, é? Aí o que acontece? Silveirinha conta o ocorrido para Flora e ela que já estava sabendo que ele ajudou o Baiano, pronto. Flora avisa Silveirinha que Gonçalo vai morar na cidade dos pés junto. Gonçalo vai ao pardieiro de Dodge e oferece uma grande quantia de dólares em troca do DVD que mostra a Flora atirando em Salvatore. Dodge faz bico doce e Gonçalo desce o sarrafo em Flora e diz que é 5 milhões ou a cadeia, e ele que decida, e dá um dia para Dodge pensar em sua proposta.
Flora encapetada trama com Silveirinha contra Gonçalo. Silveirinha, que é um cagão, fica nervoso e os dois pensam em falar com Pimentel, um dos seguranças do empresário. Zé Bob e Donatella estão aflitos ao saber que Gonçalo conseguiu o DVD. Halley se preocupa com seu voinho. Silene está preocupada com Halley e desabafa com Luma, que está todo mundo preocupado, até eu já. Irene comenta com Flora sobre a atitude estranha de Gonçalo. Flora diz que vai cuidar de Gonçalo enquanto ela viajar. Vai sim, vai cuidar de antecipar a viagem dele para o além somente. Irene diz ao marido que vai viajar tranquila, sabendo que Flora vai cuidar dele e da casa dela. Tá, quando tu chegar vai ter só o defunto para tu enterrar. Gonçalo faz insinuações e reage dizendo que Flora vai ficar ocupada com as coisas da empresa e diz que vai homenageá-la. Flora não gosta e teme a surpresa que Gonçalo está preparando para ela. Manu atenta ao juízo de Dodge a convencê-lo a aceitar o dinheiro em troca do DVD. Cel observa o jeito diferente de Orlandinho e está concluindo que ele está virando hominho. Romildo sofre por Alicia e Didu o consola. Irene e Lara se preparam para viajar. Irene sente angústia ao se despedir de Gonçalo e pede para ele se cuidar. Se preocupa não, Irene, que vai piorar, Flora garante isso para a senhora. Gonçalo conversa com Flora e ela sente um tom de ironia em suas palavras, alimentando ainda mais a raiva da peste que já está encomendando um paletó de madeira para o coroa. Romildo chora nos braços de Arlete e diz que a culpa de Alice estar ali é dele. Arlete diz que não, mas a culpa é dele mesmo. Romildo promete que vai se redimir e aproveita para chavecar Arlete, pedindo para que ela fique com ele, sapecando os beijinhos nela. Fogosa tenta conversar com Damião querendo mudar a toca dele, mas ele a despreza. Ele só queria ter o chimbinho, mulher, se toca, vai embora. Grace aparece para conversar com Damião. Fogosa tenta ser a dona da casa, mas Damião dá um fora nela e a manda pastar. Grace não perde tempo e dá um beijo nele. Magoado, Elias pede para a diva queimar as roupas de Dedinho. Fogosa chora e quando Grace sai, ela cobra a satisfação de Damião, que afirma que a hora que ele quiser coloca ela para fora, pois ela está ali de favor. Tomou? Romildo se declara culpado para a imprensa de todas as acusações que foram feitas. Zé Bob e Tuca ficam impressionados com a atitude do político. É a culpa, Zé. Agora fecha a boca. Catarina chega de viagem e Pudim de Cana a recebe com hostilidade, mas ela coloca o cachaceiro em seu devido lugar, que sai arretado. Dodge aceita a proposta de Gonçalo. Gonçalo fica horrorizado quando vê o conteúdo do DVD. Após assistir o crime chocante, Dodge e Gonçalo discutem, mas Dodge, sem vergonha nenhuma, não se importa por ter prejudicado Donatella. Gonçalo não aguenta e dá um soco bem no meio dos córneos do safado. Quando o gigolô sai, o empresário se sente muito mal. Flora descobre que está presa no rancho, ao saber pelos seguranças que Gonçalo deu ordens para não deixar ninguém entrar ou sair de sua casa. A diaba tem um ataque de pelanca e decide matar Gonçalo hoje mesmo. Flora desconfia que Dodge entregou o DVD para Gonçalo. Acertou de novo, miserável. Chega a noite e Gonçalo prepara um banquete para Flora. Sem saber as reais intenções do empresário, a vilã fica tão tensa que nem sinal de Wi-Fi passa no boga de Flora. Durante o jantar, Gonçalo aterroriza Flora com frases de duplo sentido, mas acaba revelando para a vilã que descobriu tudo e exige que ela confesse seus crimes. Apressado, come cru, Gonçalo, tu vai se lascar, vi? Flora, sonsa como ela só, nega todas as acusações e ele não acredita, é claro. Ela acusa Halley de ser golpista e Gonçalo não aguenta e esbofeteia Flora. Donatella e Halley conversam sobre Marcelo quando Zé Bob chega e conta o plano de Gonçalo. Donatella fica nervosa e diz que o velho errou em fazer as coisas desse jeito. Donatella afirma que ele deveria esperar para pegar o DVD e levar para a polícia primeiro. Também acho. Silveirinha tenta sair do rancho, mas é impedido pelos seguranças. Flora mente que é uma beleza e culpa todo mundo que pode. Vai que cola, né? A diaba afirma ser inocente e tenta convencer Gonçalo em vão. Gonçalo e Flora discutem cercados por um clima tenso. Nervosa, Flora volta para casa escoltada por um jagunço. E irada, ela conta para Silveirinha que Dodge entregou o DVD para Gonçalo.
Ao perceber que Flora ainda quer vingança, Silveirinha tenta fazê-la voltar à razão, dizendo que a única saída deles é a fuga. Os dois discutem. Ela humilha o mordomo babão, que tem um ataque de histeria para lascar o resto. Silveirinha se desespera quando Flora resolve procurar Pimentel. Dodge e Manu fazem as malas para se pirulitar dali. No bordel, Silene joga tarô e não gosta do que vê nas cartas. Alguém vai bater as botas. Haley tranquiliza Silene e diz que o plano de Gonçalo vai dar certo. Não vai não. Gonçalo prepara a mala com a quantia exigida por Dodge. Pimentel safado assiste a tudo. Gonçalo encontra Dodge e troca o dinheiro pelo DVD. Gonçalo, passado com a atitude do gigolô, pergunta se ele não tem medo do inferno. O traste diz que não e que quando morrer vai encontrar por lá um monte de amiguinho deles e se dar bem com os diabinhos. Em seguida, Dodge se escafede pro raio que o parta com a burra cheia de dinheiro. Sem saída, Flora convence Silveirinha a ajudá-lo no plano contra Gonçalo e liga para Pimentel. Gonçalo desiste de ir à polícia e fica desesperado quando Pimentel mente, afirmando que Irene e Lara estão no rancho e que a neta estava aos prantos. Gonçalo tenta usar o telefone, mas está descarregado, e então ele resolve ir para o rancho. Não era mais fácil ele pegar o celular do segurança que acabou de dizer que falou com elas por telefone? Vai entender, viu? Donatella está aflita, aguardando notícias de Gonçalo. Zé tranquiliza Donatella dizendo que tudo vai dar certo. Não vai não. Durante a viagem, Irene comenta com Lara que sente saudades de Gonçalo e diz que agora tem certeza que quer passar o resto da vida ao lado dele. Só se for na próxima vida, né, Irene? Porque daqui a pouco ele vai bater a caçuleta, vice. Gonçalo entra no rancho à procura de Irene e Lara. Nenhum segurança tu levaste para enfrentar a Tinhosa, rapaz. O cabra anda de segurança para todo canto, mas na hora do perigo fica só. Gonçalo procura Lara e Irene pelo rancho às escuras e Flora emerge das entranhas do inferno e aterroriza Gonçalo, insinuando que Lara e Irene estão mortas, com sangue para todo lado. Flora, encapetada, toca o terror para cima de Gonçalo, bichinho, rapaz. Ela diz que trocou os remédios deles por balinhas. O pobre começa a ter um passamento ao ver mais sangue. E o filhote de Cramulhão vai atrás, atazanando o pobre ancião, contando como foi a morte de Lara e de Irene. A diaba fica sapateando nos cascos, falando horrores para Gonçalo, que não resiste e tem um ataque cardíaco fulminante. Gonçalo cumpriu sua sentença, a contragosto, mas cumpriu. Encontrou-se com o único mal irremediável, aquilo que é a marca do nosso estranho destino sobre a terra, aquele fato sem explicação que iguala tudo que é vivo num só rebanho de condenados, porque tudo que é vivo morre. Ao constatar que Gonçalo partiu dessa para uma melhor, ela tem a pachorra de dizer: gente velha é um perigo. Morre por qualquer coisinha. E em seguida a Flora fica morcegando avião abilolada, deitada ao lado do corpo às gargalhadas. Flora e Silveirinha se livram dos vestígios do assassinato. A peste do Silveirinha dá graças pela carne ter descongelado a tempo para poder montar o teatro deles e Flora vai para o quarto preparar tudo para que não desconfiem deles. Haley e Zé Bob e Donatella ficam aflitos por não conseguirem fazer contato com Gonçalo. Agora só se for contato paranormal, viu? Haley resolve ligar para o rancho à procura do seu avô, mas Pimentel mente e diz que ele chegou cansado e foi dormir, para sempre. Flora e Silveirinha recuperam o DVD. Silveirinha lembra a Flora que Gonçalo sacou uma grande quantia em dinheiro para Dodge. A Liga da Justiça fica muito preocupada. Flora pega o DVD e quebra e diz para Silveirinha que a batata de Dodge está assando. Pouco tempo depois, Lara e Irene chegam. A morte chega transvestida num diabo louro e faz o maior teatro e diz que Gonçalo sofreu um infarto enquanto dormia. Só não contou o mais importante, que foi ela que matou. As duas se desesperam ao verem Gonçalo morto. Irene chora desesperada. Lara pede para o avô acordar. Era tão bom que acordasse mesmo. Flora tenta consolar Lara, mas ela não aceita e culpa a psicodoida por todas as desgraças que estão acontecendo em sua família. Silveirinha, que está todo borrado de medo, pede para Flora parar de atazanar a vida dos outros e pede para que ela vá embora enquanto há tempo. Ela esculhamba o mordomo e manda ele pastar e avisa que a próxima a cair vai ser Irene. Norton conta para Haley que Gonçalo esticou as canelas por conta de um ataque cardíaco sofrido durante o sono. Haley escuta atônico a triste notícia do falecimento do seu voinho. A notícia chega a Donatella e Zé Bob.
Donatella se desespera e não tem dúvidas que Flora provocou a morte de Gonçalo. Romildo se emociona ao visitar Alicia no hospital e pede por tudo que é mais sagrado que ela volte do coma. Céu acha que Orlandinho está com um comportamento mais masculino e suspeita que ele está virando um minho. Romildo chora mais que menino pequeno e pede perdão a Didu por não ter sido um bom pai para ele e Alicia. Diva cita a confissão pública de Romildo para tentar convencer Elias de que as pessoas, como ela e o político, podem mudar em nome do amor que sente pelos filhos. Elias, que tá pé da vida, diz que não acredita nela e em mulher nenhuma mais nessa vida. Dedina, fogosa, enfrenta dificuldades na convivência com Damião, que a trata com muita grosseria. Fogosa reclama que Damião é mal educado e ele manda que ela volte pro prefeito corno. E quem é que disse que ele quer a mulher da perereca de fogo? Augusto fica enciumado ao saber que Rosana está morando com Elias e chora ao perceber que sempre amou uma ilusão. Shiva consola o pai doidinho. Manu mostra o jornal para Dodge, que fica surpreso com a morte de Gonçalo e teme que Flora possa persegui-lo, com certeza, viu? Flora, muito solidária com a desgraça que ela mesma causou, providencia o enterro de Gonçalo e Lara se desculpa com Flora por ter destratado ela em meio ao desespero causado pela morte de Gonçalo. Pede desculpa não, Lara, foi ela mesma. Norton revela a Irene que Gonçalo ordenou um saque de uma grande quantia em dólares pouco antes de morrer para dar para Dodge. Irene e Lara ficam surpresas com essa informação e o bicho vai pegar. Oi gente, tudo bom com vocês? Fiquem agora com o resumo da novela favorita. Lembrando que os capítulos podem sofrer alterações de acordo com a edição da emissora. Segunda-feira, 10 de outubro. Norton conta para Irene que Gonçalo foi ao encontro de Dodge levando 5 milhões de dólares. Pimentel é chamado para esclarecimentos, mas ele mente, agora que é um pau mandado de Flora. Nesse momento, Flora aproveita para mentir mais um pouquinho. Lara desconfia que Dodge tem algo a ver com a morte de seu avô. Norton sugere chamar a polícia para procurar Dodge, mas Irene faz o quê? Diz que não. O certo tu não faz, né, mulher? Norton avisa que em breve sairá o laudo pela morte de Gonçalo. Daí saberão se foi morte morrida ou se foi morte matada. Lara acha que foi morte matada e promete se vingar pelo seu avô. Nesse momento, Flora olha para Lara totalmente desconfiada. Catarina vê Cida arrasada e incentiva a irmã a procurar por Juca. Lorena chega em casa e avisa que Gonçalo esticou as canelas. Coppola fica chocado quando descobre que seu arqui-inimigo de juventude morreu. Cassiano vai consolar Lara. Donatella lamenta muito a morte de Gonçalo e Halley está arrasado. Com muita raiva, Halley desconfia de Flora e promete se vingar, deixando Silene preocupada. Halley se ressente por não estar no velório do seu avô. Com ódio, ele diz que vai acabar com Flora se ela for a culpada, então se prepara, Halley, porque foi ela. Donatella se desespera com a possibilidade de Flora estar dominando a situação no rancho. Zé Bob, Pedro e Halley decidem ir ao enterro de Gonçalo. Cassiano consola Lara e Flora manda Silveirinha falar para Pimentel para redobrar a segurança do rancho, temendo a entrada da Liga da Justiça do Pão com Linguiça, Zé Bob, Pedro e Halley. Em respeito ao luto por Gonçalo, Norton dispensa os operários da fábrica por um dia. Cachaça Man comemora o dia de folga às custas da morte dos outros. Depois, o pudim de cana entra no restaurante embriagado e provoca Estela. A autoestima do cachaceiro está nas alturas e ele afirma que é um cliente especial e tem regalias naquela birosca. A peste come e bebe e depois agarra Estela. Catarina perde a paciência, pega uma peixeira, vira um jagunço e parte para cima dele, o ameaçando, e depois o expulsa do restaurante. Com muito ódio, Catarina é consolada por Estela, que a abraça. Catá diz que não ficará mais com o encosto cachaceiro. Gurgel visita Romildo na prisão. O ex-deputado que mudou da água para o vinho aconselha o amigo a se entregar também, mas Gurgel pega o beco rapidinho. Orlandinho é alvo de chacota numa churrascaria e pega ar e vira o Macho Man, quebrando o pau em 2 cabras com ciúme de céu. Pimentel evita a entrada de Halley, Zé Bob e Pedro no velório de Gonçalo, por ordem de Flora. Mas a encapetada não contava com Coppola, que chegou e ligou para Cassiano, que estava lá dentro.
Irene ordena a entrada de Coppola e Pedro no rancho. Flora demônia não gosta e olha desconfiada para o seu comparsa, o mordomo babão. Num falso abraço, Pedro acusa Flora de assassina e diz que ela está com seus dias contados. Ela fica cismada. Mas Pedro é um bocó mesmo, né? Sabe que a mulher é o cão chupando manga e vai ameaçar para ela se ligar nas coisas que estão por vir. Falando em bocó, Irene relembra seu último encontro com Gonçalo e de seu pressentimento. Mas não tem pressentimento certo. Irene só enxerga o que ela quer mesmo. A diaba da Flora entra e consola Irene e oferece até uma maçã para ela, que provavelmente deve estar envenenada. Não come não, hein, Irene? Irene diz que confia no cão e chama o demônio de anjo e pede para que ela presida o conselho da empresa temporariamente. Flora faz bico doce, mas aceita o cargo. Irene, iludida, agradece e diz que não sabe como seria a vida sem Flora. Seria boa e teu marido está vivo somente. A diaba abraça a topeira comemorando seu progresso para destruir a família Fontini. Halley invade o rancho a pé mesmo. Ele dá uma carreira que nem vento pega ele. Os segurança tudo fora de forma não consegue conter o menino e sai correndo colocando os bofos para fora. Ele consegue chegar até Lara e diz tudo sobre os crimes de Flora, mas ela não acredita e pede para ele sair. Tá pegando a doença de Irene, é? Antes de ir embora, Halley consegue plantar uma dúvida em Lara, mas o encosto de estimação dela chega e ela desconversa. Halley, esperto, percebe que Pimentel está agindo sob a orientação de Flora. Flora e Silveirinha comemoram o convite de Irene para representar a Fontini no conselho da empresa. Ela disse que vai recompensar o mordomo babão lhe dando um novo uniforme e um aumento de salário. Mas Silveirinha não tá gostando muito não, olha só a cara dele. Pimentel avisa a Flora que Halley esteve no rancho. Flora garante que vai se vingar de Halley. Para lascar o resto, Lara revela para o cão que Halley afirmou que ela matou Gonçalo. Lara pede explicações a Flora sobre os motivos que levaram Halley a acusá-la da morte de seu avô. Falsa como ela só, Flora demonstra perplexidade, vira o jogo e acusa Halley de ser cúmplice de Dodge. Cassiano, que é outro tabacudo, concorda com Flora. Lara aceita a versão de Flora e diz que precisa encontrar Dodge para saber o motivo de Gonçalo ter lhe dado 5 milhões de dólares. Lara pede desculpas para Surucucu, que se mostra compreensiva com a filha. Silveirinha, torando o aço de medo, alerta Flora para surgimento de novas especulações contra ela. Flora, aparecendo um encosto, olha bem nos olhos do mordomo que tá cagado de medo e o manda procurar Fafá e Sabiá para descobrir o paradeiro de Dodge antes de Halley e Zé Bob. Falando no gigolô de estimação de Flora, ele tenta fugir de Manu levando os dólares, mas desiste quando lê o jornal com a notícia o associando à morte de Gonçalo. Halley conta para Donatella, Silene e Zé Bob que revelou para Lara tudo a respeito de Flora. Zé diz que ele não deveria ter dado esse vacilo, porque agora Flora saberá que estão desconfiando dela, é claro. A merda já deu na canela mesmo e Donatella, sem ter outra opção, diz que chegou a hora de Lara saber que ela está viva. Catarina, enfim, decide se separar do litrão de 51. O bebum, que mal se aguenta nas pernas, tenta dissuadi-la, sem sucesso, é claro. Ele tem um ataque de pelanca alcoólico e quebra tudo dentro de casa. Perdeu Pinguço. Lorena diz a Yolanda que não concorda com sua decisão de destruir a biblioteca, mas Ioiô não tá nem aí. Ela também insinua para a filha que com a morte de Gonçalo, Coppola vai ficar com Irene. E acertou, vai mesmo, viu? Coppola escuta a conversa e discute com Ioiô. Cida encontra a Juca e os dois se reconciliam. A Alicia enfim sai do coma e se recupera. Didu comemora e os dois se emocionam. Chorei. Grace entra na toca de Damião cuspindo fogo pelas ventas e expulsa Dedina, a fogosa, pegando os panos de bunda dela e a mandando se pirulitar dali. Mas a mulher do Priquito de Fogo se nega a sair. As duas têm uma briga bem feia. Damião chega e expulsa Dedina. É, mulher, o feitiço acabou, não tem chibio que dê jeito. Augusto desaluou de vez e procura Elias e Diva para conversar sobre a paternidade de Shiva. Augusto sugere um teste de DNA e Diva fica nervosa. Claro, nenhum deles é o pai. Shiva diz para Elias que Dedina está vagando pelas cidades e ele finge não se importar. Irene sofre com a morte de Gonçalo e a assassina fica ali do lado apoiando a viúva.
Irene, como sempre iludida, diz para Lara que Flora deve ser representante da família Fontini no conselho da empresa. Lara não aprova a princípio, mas Irene a convence a deixar Flora destruir, ou quer dizer, assumir a empresa. Coppola conforta Lara pela perda do seu avô. Muito bacana da parte dele. E ele avisa que se Lara quiser, ele será o novo vovô dela, quando ela precisar. Ou seja, já já ele vai ficar com a tua avó, Lara. Zé Bob diz a Donatella que a polícia ainda não encontrou Dodge. Pedro informa que Flora vai assumir a presidência da empresa, deixando todos de cabelo em pé. Irene, a iludida, comunica aos membros do conselho que Flora representará a família Fontini. A Peste adora saber que vai poder destruir a empresa com o aval da dona. Parabéns, hein, Irene? Zé Bob vai à casa de Cassiano e revela para Lara que Donatella está viva. Lara quase tem um treco com a bomba que Zé Bob soltou para ela. O jornalista explica a Lara como Donatella fugiu da cadeia e revela todos os crimes de Flora. Lara não consegue acreditar, mas Zé explica, e quanto mais ele fala, mais Lara se desespera. Quando Zé ia marcar o encontro entre Lara e Donatella, Cassiano aparece para atrapalhar, como de costume. Donatella pergunta a Haley se ele ainda ama Lara, e o filho afirma que é apaixonado por ela, e culpa Silene por ter perdido Lara, e foi mesmo culpa dela. Flora discursa como nova presidente do conselho administrativo e finge emoção ao lembrar de Gonçalo. Essa daí merece um Oscar de cara de pau do século, falsa é ela, viu? Lara resiste em acreditar na versão de Zé Bob. Cassiano garante que ficará ao lado de Lara e tem a brilhante ideia de mandar Lara se aconselhar, contando para Irene e Flora o que soube. Valeu, Cassiano. Lara resolve voltar para casa e Cassiano a segue. Claro, né? Não desgruda. Lorena, Coppola e Átila percebem que algo aconteceu, mas Lara não se abre com eles. Irene comemora a nomeação de Flora com um coquetel no rancho. Pra quê? A iludida da Irene diz que tem certeza que Gonçalo está feliz onde ele estiver, sabendo que Flora ocupou seu lugar. Ele está se revirando dentro do caixão, coitado. Flora se aproxima de Lara, mas ela não é receptiva. Flora percebe a tensão de Lara e pergunta a Cassiano se aconteceu alguma coisa. Só faltava Cassiano contar o que não é da conta dele, né? Flora joga um caô pra cima de Cassiano, mas ele não fala nada. Ainda bem, né? Flora diz pra Silveirinha que desconfia que algo está acontecendo e que o cantorzinho Mequetrefe sabe e tá escondendo alguma coisa. Zé Bob conta pra Donatella sobre o encontro que teve com Lara e aposta que a menina vai procurá-la. Donatella anseia pelo encontro com a filha. Nesse momento, Silene procura Donatella e Zé Bob e aconselha os dois a se prevenirem contra Dodge. Dodge pensa em sair do país e pede ajuda para Sabiá. Irene, sem noção, tenta convencer Lara a aceitar Flora como mãe. Lara diz que sua mãe é Donatella. Lara diz que tem dúvidas sobre o caráter do filhote de Cramulhão. E claro que Irene não gosta e manda que ela esqueça Donatella de uma vez por todas. A bestona da Irene diz que confia em Flora cegamente. Irene, tu vai quebrar a cara, vê se eu tô te avisando. No hospital, Rita revela para Alicia que a consciência de Romildo pesou e que ele confessou todos os seus crimes e foi preso enquanto ela estava em coma. Didu conta para Romildo que Alicia saiu do coma. O homem se transformou, voltou a acreditar em Deus e reza todos os dias agora. Amém, irmão. Lorena elogia Catarina por ter se separado do pudim de cachaça. Yolanda e Coppola discutem sobre os comentários da vizinhança em relação à sua filha. Ioiô diz que corre a boca miúda que Catarina deixou o pé de cana para se juntar com a quituteira degenerada. Yolanda pede para Catarina deixar o seu emprego, mas ela não dá importância às palavras da mãe. Na rua, Catarina não se importa com os comentários e olhares maldosos e manda as fofoqueiras lamberem sabão. Lara fica matutando em casa e lembra de Donatella e resolve procurar Zé Bob e diz que precisa ver sua mãe. Dedina, a mendiga fogosa, vaga pela cidade e depois vai ao encontro de Damião. Ela tenta agarrar o homem, o chibio de fogo não convence e ele a repele. Átila conta para Elias sobre o projeto de Flora para Triunfo e ele diz que a prefeitura não irá apoiar. Em seguida, Elias avista Dedina, a mendiga fogosa, vagando pela cidade e fica sensibilizado. Átila diz que a fogosa está colhendo o que plantou.
Flora ocupa a sala que era de Gonçalo e fica esfuziante, amocegando o avião como sempre e falando sozinha. Zé Bob leva Lara ao encontro de Donatella. Lara quase tem um passamento e não reage bem. Donatella conta todas as vezes que esteve perto da filha. Lara fica perturbada, coitada. Donatella tenta se explicar e revela para a filha todos os crimes de Flora. Enquanto isso, Irene continua bajulando a surucucu da Flora na empresa. Quando Irene sai, ela dá início a seu plano de fusão do grupo Fontine com a empresa norte-americana. Donatella conta que Gonçalo já sabia que ela estava viva e que estava a par do sequestro forjado de Lara. A menina fica desesperada e, como toda desgraça é pouca, Donatella conta ainda que é a mãe de Haley. Pronto, agora a menina endoida de vez, bichinha. Ela fica horrorizada e Donatella acaba com o restinho da menina e diz que Lara não é filha de Marcelo, e sim de Dodge. Lara chora e diz que viveu uma vida que não era dela. Donatella tenta consolar Lara com muito amor, mas a bichinha sai em choque, deixando Donatella para se encontrar com Cassiano. Zé aconselha Donatella a contar para Haley sua conversa com Lara. Enquanto isso, Haley lamenta que Flora tenha tomado posse da presidência da empresa. Lara conta para Cassiano tudo o que ouviu de Donatella e ele fica chocado. Ele fala para Lara que ela não pode acreditar em tudo assim. Fica na tua, Cassiano. Lara diz para Cassiano que Donatella pediu para não contar nada até que ela consiga provas contra Flora. Vê lá em Cassiano, vê se não vai dar com essa língua nos dentes. Lara, mesmo perturbada, resolve voltar para o rancho para ficar de tocaia. Irene, a iludida, diz para Lara que ela precisa frequentar mais a empresa, já que ela é herdeira da família. Não é não. Lara comenta com a avó que a indicação de Flora foi precipitada. Sabiá consegue passaportes falsos para Dodge e Manu irem para o Paraguai. Dodge oferece dinheiro para Sabiá ajudá-lo a se livrar de Manu e ele aceita. Manu faz a mesma proposta que Dodge fez para Sabiá e o vigarista também aceita. É uma cobra engolindo a outra. Numa loja, Cel sente ciúmes de Orlandinho e arma o maior barraco. Dedina, a mendiga fogosa, vai à fábrica procurar Damião. A mulher parece agora que só pensa com chibio, parou de usar o cérebro. Ela começa a gritar como uma louca desvairada, pedindo para Damião a levar para sua casa e gritar para todo mundo que ela é dele. Meu Deus, ó pra aí que mulher doida da peste. Os seguranças levam Fogosa enquanto todos olham a cena lamentável. Yolanda, amargurada, critica Catarina, fala mal de Átila por vender cachorro-quente na praça. Diz que Cida tá correndo atrás de um menino que poderia ser filho dela e sobra até crítica para Mariana. Depois, Ioiô insinua para Lorena que em breve a sem-vergonha da Irene e o sem-vergonho do Coppola estarão juntos. Nesse instante, Irene comenta com Coppola que sente muita falta de Gonçalo e ele se oferece para ajudá-la. Sei. Ajuda, né, Coppola, seu maroto, vida louca. Não tá perdendo é tempo. No rancho, o cão pede um abraço para Lara, mas ela se afasta. Flora percebe e Lara não tá conseguindo nem disfarçar mais e desanda a fazer ironias. Lara exige que Flora coloque Haley na empresa, seguindo o desejo de Gonçalo. Irene não gosta nada. Sai daí, Irene, tu não sabe nada não, mulher. Donatella conta a Haley que Lara já sabe que eles não são irmãos. Haley lamenta ter perdido Lara e Silene se arrepende de ter mentido, só que agora é tarde. Lara diz a Cassiano que precisa encontrar Haley e pede para o namorado acompanhá-la. Cassiano, o encosto, não gosta, mas não tem que gostar não, menino. Tu não sabe de nada que tá sobrando essa história, te orienta. Flora, encapetada, conta a Silveirinha que vai fazer o grupo Fontine se unir com um grupo americano falido. Repare só na petulância da surucucu de saias. Ela diz para Silveirinha que vai embolsar uma grana tão alta, mas tão alta que uma criatura como ele jamais imaginou. E que depois disso nem Jesus Cristo segura ela, olha. Na porta da casa de Silene, Cassiano não gosta e teme que Lara tenha uma recaída. Tema mesmo, meu filho, porque em breve ela vai, viu? Lara tenta tranquilizar o namorado e vai conversar com Haley. Arrasada, Lara conta para Haley que já sabe toda a verdade. Haley explica para Lara que Flora o chantageou e que ele sofreu muito por não ter contado nada antes.
Haley diz que ama Lara e isso a deixa destruída. Haley lamenta ter curtido muito pouco seu voinho e Lara o consola. Enquanto isso, a capeta finge que Gonçalo tinha interesse em fazer uma junção com uma empresa norte-americana e Irene, a topeira, chega a estranhar, mas releva e deixa a Flora fazer o que quiser. Mulher, te orienta, tu vai ficar na merda, tô te avisando, hein? Haley mostra fotos de Donatella com ele quando era bebê, junto com Marcelo, e depois mostra uma foto dele com a mesma idade, só que com Silene, e convence Lara de que Donatella está falando a verdade. Lara fica transtornada, achando que roubou o lugar dele como herdeiro da Fontine. Cassiano, o chato, fica buzinando lá fora para Lara sair logo. Eles se abraçam emocionados, mas Lara sai depressa para encontrar o encosto do Cassiano, que não para de buzinar lá no carro. Haley fica triste e diz a Silene que perdeu Lara para sempre. Mas a mãe incentiva o filho a lutar pelo amor que ela fez questão de ajudar a destruir, né, Zuildinha? Enquanto isso, Cassiano, o encosto, fica com ciúme da aproximação de Lara e Haley e tenta argumentar com a namorada de que Haley pode estar mentindo. Dessa forma, tentando colocar Lara contra Haley. Mas não adianta não, seu chato, tu não vai ficar com ela não, vi? Lara procura por Pedro e ele relembra a infância de Flora e fala do seu comportamento psicopata desde criança. Ele também confirma toda a história contada por Donatella. Pedro pede para Lara tomar muito cuidado e ajudar Donatella a conseguir provas concretas contra a encapetada da Flora. Orlandinho se esforça para gostar de ópera, mas acaba dançando com o céu ao som de um forró. Sabiá, malandro como ele só, confirma para Dodge que está tudo pronto para se livrar de Manu, mas diz o mesmo para ela quando Dodge sai. Fafá teme que o plano do seu pai se volte contra ele. É bom que se volte mesmo, que esse velho é muito safado. Léo Pé de Cana vai provocar Damião falando da fogosa. Era para ele dar um bofete no meio dos cornos desse cachaceiro. Como o litrão de 51 não se enxerga mesmo, ele resolve cutucar a onça com vara curta, ironizando Flora em seu discurso para os operários da fábrica Fontine. A vilã demite o cachaceiro por justa causa. E agora, Cachaça Man, como é que vai fazer para comprar a cana nossa, quer dizer, o pão nosso de cada dia, hein? Elias apresenta a Diva como sua nova assessora na prefeitura para os comerciantes de Triunfo. Esse povo parece que não tem o que fazer e vai falar de dedinho na fogosa para o prefeito. Mas Diva diz poucas e boas e manda que na prefeitura eles tratem de trabalho, que da vida pessoal do prefeito ele mesmo vai cuidar. Bem feito. Enquanto isso, Fogosa vaga pela cidade. Essa criatura não tem família não, é tempo de trabalho para receber não, para recomeçar a vida. Tá pior do que novela mexicana. Arlete visita Romildo na prisão e, vendo a mudança do deputado, ela revela que Damião é seu filho. Ele fica emocionado, mas Damião não vai gostar nada dessa novidade. Alicia tem uma boa melhora e, enfim, deixa o hospital. Flora se reúne com os executivos do Grupo Fontine e apresenta a proposta de fusão com a W Paper, quando Lara aparece de surpresa e contesta a decisão. Flora fica com ódio, mas disfarça bem. Lara diz que quer que Haley a represente no conselho, mas Flora diz que ele não pode e se mantém firme. Lara então resolve recuar. Catarina conta para Yolanda que quer ter sua própria casa e a mãe a repreende. E diz que os vizinhos vão falar mal dela depois que a quituteira começar a visitá-la morando sozinha. Catarina manda todo mundo pro raio que o parta. Mariana chega contando para a mãe que Léo foi demitido da fábrica. Catarina procura Léo para ajudá-lo, mas como sempre ele já está cheio das manguaças e reage agressivamente e ela desiste. Não deveria nem ter ido. Flora, safada, assedia Haley querendo bulinar o rapaz e manda ele ficar peladinho e chama o menino de gostoso. Haley fica possesso. No rancho, Lara é agressiva com Flora e diz para Irene que não confia na mãe, deixando a avó perplexa. Mas nem que ela diga a verdade, Irene não vai acreditar mesmo. Haley conta para Donatella e Zé Bob que Lara encarou Flora e que vai acabar desmascarando a vilã, e que depois Flora tentou bulinar o rapaz. Donatella fica com muita raiva. Flora, que está a perigo, comenta maliciosamente com Silveirinha sobre a beleza de Haley. Lara escuta tudo escondida.
Lara pega ar e provoca Flora, mas como sempre ela finge que é uma beleza, inventa uma história e Lara percebe que ela não vai confessar nada mesmo e recua com muitas ironias, mas percebe a tensão da vilã. Silveirinha e Flora desconfiam que Lara já sabe toda a verdade. Donatella diz a Halley que só Lara poderá impedir que Flora leve adiante a fusão do grupo Fontine. Pode nada, ela vai lascar a empresa com ou sem Lara. Lara comenta com Cassiano o que ouviu da Surucucu e que está passada com a atitude de Flora. Cassiano, como sempre, fica em cima do muro, tirando por menos. Fica na tua, Cassiano. Tu não vai ajudar, então não atrapalha também não, vi? Flora convence o presidente da W Paper a depositar 500 milhões de dólares em sua conta pessoal para fundir as duas empresas e assim levar a Fontine à falência. Halley fica desapontado quando vê que Norton está convencido sobre a fusão. Ele avisa que Flora vai levar a empresa para o buraco, mas Norton não lhe dá ouvidos. Preocupado, Halley tenta ligar para Lara, mas não consegue. Sabiá leva Dodie e Manu até Emilinha para conseguir passaportes falsos. Quando Manu sai, Sabiá confirma para Dodie que apenas ele irá viajar e que eles vão passar a perna em Manu. Cida e Juca voltam para Triunfo de casamento marcado e ele retorna ao seu trabalho com Vanderlei. Dedina, a mendiga fogosa muito doida, invade a casa de Elias, deita na cama e chama ele para chambregar com ela. Ela implora para que eles voltem, mas Elias a manda embora. Essa doida pensa que tudo se resolve com o priquito, é? Ela se joga no chão implorando perdão, mas Elias arrasta ela pela asa e joga na rua. Augusto César destrói suas lembranças de Rosana e diz para Shiva que se culpa por não ter cuidado melhor do filho. Shiva acaba consolando seu pai doidinho. Catarina mostra a casa nova que está mais velha que tudo para a família. Ioiô, como sempre, chega para criticar. Lorena convida Cida e Juca para ficar em sua casa até que eles tenham um lugar para morar. Alicia se convence de que Romildo está mudado e decide visitá-lo na cadeia. Arlete visita Damião e joga a bomba para ele e avisa que está namorando Romildo Rosa e aproveita para avisar que ele é seu pai. Damião quase infarta. Rosana escuta a conversa de Elias e Shiva e resolve passar uma temporada no sítio para ajudar Augusto a se recuperar da depressão. Elias se incomoda e Shiva desconfia que o pai está se envolvendo com Diva. Mas ele nega e diz que não quer saber mais de mulher nenhuma nessa vida. Tá bom. Enquanto isso, Fogosa, a mendiga, chora na sarjeta. Halley vai à faculdade e avisa Lara sobre as más intenções de Flora em relação a essa fusão. Lara se desespera, mas não vai poder fazer nada, vai ficar Elisa mesmo. Preocupada, Lara procura Donatella e pede ajuda para a mãe. Lara lamenta e se julga fraca e desprezível por ser filha de um gigolô e de uma psicodoida. Lara diz que acredita em Donatella e as duas se abraçam. Donatellinha fica decepcionada com a cegueira de Irene. Donatella aproveita para descer o sarrafo na véia e diz que não aguenta mais ver a burrice de Irene. Na verdade, ninguém que assiste essa novela está aguentando mais. Silveirinha Babão segue a Donatellinha e conta seus passos para a demônia por telefone. Flora, com muito ódio, garante que assim que o dinheiro cair na sua conta, ela vai se vingar de um por um, inclusive de Lara. Percebendo que está sendo seguida, Lara dá uma volta e consegue flagrar Silveirinha a perseguindo e o confronta. Lara acusa Silveirinha por ser cúmplice de Flora e faz ameaças ao mordomo Babão. Lara avisa para o cagão do Silveirinha que se ele ficar ao lado de Flora, ele vai se dar muito mal e ainda manda Silveirinha avisar para a Capeta que ela está a um passo de se ferrar de vez. Ninguém tem um plano, eu só quero ver como esse povo vai conseguir fazer isso. Zé Bob avisa Donatella que surgiu uma nova informação que pode ajudá-los a reunir mais provas contra Flora. Eles precisam do DVD para mostrar para Irene. Zé diz que vai dar tudo certo, mas não vai não. Lara está feliz por reencontrar Donatella e conta com satisfação seu encontro com a mãe para Cassiano. Lara também conta que Flora está vigiando seus passos. Flora fica furiosa com Silveirinha ao saber que Lara descobriu que ele estava seguindo a mando dela. Ela esculacha o mordomo de jumento, imbecil, débil mental e tudo mais que ela pode. Silveirinha sente-se humilhado durante a discussão.
Daí ela aproveita para humilhar o mordomo mais um pouco e com raiva ele mente quando Flora pergunta se Lara demonstrou saber algo sobre ela. Dodge diz a Sabiá que está desconfiando de Emilinha. Sabiá tenta tranquilizá-lo e revela que Emilinha conseguiu uma mochila idêntica à dele para fazer parte do plano de enganar Manu. Eu acho que vocês tudinho vão se lascar, isso sim, um querendo passar a perna no outro. Arlete diz a Grace que Damião terá que conviver com o fato de ser filho de Romildo e admite que o político sempre foi o amor de sua vida. Damião vai beber revoltado com a notícia de que é filho do político que ele mais odeia nessa vida. Esse povo pensa que cachaça é água, viu? O cabra já tá na pior e eis que de repente surge Dedina, a mendiga fogosa. Ela entra no bar e Damião vai embora, mas ela corre atrás pedindo para Damião dar uns pega nela. Olhe só que desgraça. Mulher, cadê tua compostura infeliz? Toma atento, sujeita. Pra lascar tudo, Grace vê a cena deplorável e parte pra cima da mendiga fogosa. O povo separa as duas, mas deveria deixar Grace dar um cacete em Dedina pra ver se o juízo dela volta pro lugar certo. Que mulher doida da peste. Romildo se emociona ao ver a filha. Ele diz pra Alicia que despertou para uma nova vida por causa do seu acidente e revela também que é pai de Damião. Romildo diz que vai provar para Damião que ele agora é um homem de bem. Difícil vai ser Damião acreditar, viu? Rita se choca ao saber que Dulce está usando a mansão de Romildo para ganhar dinheiro. Eu quero a novidade, Rita. Tua mãe é mó fuleira. Orlandinho se desespera ao ser flagrado ao lado de Céu por sua avó Geralda. Ele tem um ataque de pelanca gay e revela para a avó que gosta de homem. Diva tenta se aproximar de Augusto. Ela lança seu mel, dá umas bitoquinhas no doidinho, mas ele resiste. Coppola não perde tempo e convida Irene para a festa que está organizando para levantar fundos para a reforma da casa de Catarina. Irene hesita e Coppola avisa que a vida continua e que ele vai esperar por ela. Donatella revela a Lara que Zé Bob encontrou o dono da casa onde ela ficou presa durante o seu sequestro. Cassiano, que escuta a conversa, fica com o pé atrás, mesmo não sendo da conta dele, afinal de contas a sequestrada foi Lara, né? Donatella insiste e Lara se dirige ao cativeiro com Donatella, Cassiano, Halle e Zé Bob. Ela se choca ao confirmar que Flora foi a responsável por seu sequestro. Lara fica com muito ódio e diz que vai matar Flora. Vai nada! Flora, encapetada, dá uma de alcoviteira e incentiva Irene a ir à festa de Coppola. Antes da coroa sair, ela assalta a bolsa de Irene e rouba o celular da idosa. Flora avisa para Silveirinha que falta pouco para concretizar a fusão da Fontine com a empresa norte-americana falida. Emilinha cuida para que Dodie e Manu viajem disfarçados. Dodie não gostou do visual, realmente ficou ridículo. Coppola maroto se entusiasma quando Irene chega para a festa, doido para dar uns pega na coroa. O cachaceiro revoltado observa a festa com raiva e quebra tudo dentro de casa. Wanderlei não perde tempo e se declara para Catarina, que fica surpresa. Estela observa tudo sem ser percebida e se entristece. Lara, do pavio curto, não consegue controlar sua fúria e revela para Surucucu de saias que já sabe de toda a verdade. Flora se faz de sonsa e isso aumenta mais o ranço da Donatelinha, que não aguenta e dá um bofete na cara de Flora e a acusa de todos os seus crimes e diz que tem certeza que ela matou Gonçalo. Lara insiste para que Flora revele sua verdadeira face, mas a vilã se faz de vítima, o que aumenta mais um pouquinho o ódio de Lara, que avança para cima da vilã, mas Cassiano a segura. Tu deveria segurar o cão para Lara bater, isso sim. Enquanto isso, Donatella e Hallen afirmam que Lara tem que fazer o jogo de Flora, mas acham que será difícil ela conseguir, e acertaram. Lara diz cobras e lagartos para Flora, que se mantém fria e calculista. Lara afirma que não descansará enquanto não colocar o cão atrás das grades. Flora diz que nunca vai perdoar Lara pela mãozada que levou no meio das fuças e sai. Lara chama Cassiano para procurar Irene na casa do Guarujá, sem saber que a avó está mesmo na casa de Coppola. Lara pensa em ligar para a avó, mas o telefone foi afonado pela trombadinha da Flora. Silveirinha e Flora comemoram o plano de afastar o casal do rancho. Flora, como uma boa mãe, preocupada, diz para Silveirinha que deseja que o carro da vaquinha capote e que ela morra no meio do caminho.
Flora diz para o capacho de estimação que assim que a velha assinar o contrato, eles vão embora do rancho, deixando Irene e Lara com uma mão na frente e outra atrás. Cachaça Man, com seu mau costume de ficar atrás das paredes ouvindo as conversas, escuta quando Vanderlei se declara para Catarina. E Yolanda vê Irene e Coppola conversando animados e se irrita. Parte para outro ioiô. Irene chega no rancho e Flora confirma a reunião para a fusão do grupo Fontine. Irene, tu vai ficar lisa, vi? Lara chega com Cassiano ao Guarujá e percebe que caiu em mais um golpe de Flora. Lara liga para Halley e diz para ele impedir a fusão a qualquer custo. Halley invade a reunião e implora para Irene não assinar papel algum. Mas é claro que Irene não escuta Halley e diz que o menino está delirando. Halley é retirado pelos seguranças e a múmia da Irene não se dá nem ao trabalho de desconfiar sobre o que está acontecendo e assina, assim lascando com tudo e fechando o negócio de vez. Lara e Cassiano chegam a Fontine e Halley conta que Irene assinou os papéis para a fusão. Pudim de Cachaça exige que Vanderlei se afaste de Catarina, mas o comerciante enfrenta o bebum até que enfim Vanderlei, mas foi pouco. Orlandinho tem um ataque de pelanca em meio a uma crise existencial entre ser homem ou não ser. Orlandinho resolve contar para Geralda e Darcy que o filho que Céu está esperando não é dele. Céu decide ir embora, mas Geralda a impede. Em agradecimento por ter transformado seu neto num hominho, Geralda revela que Darcy não é o filho do falecido e nem Orlandinho é filho de Darcy, portanto o Céu fica. Lorena comenta com Coppola sobre a fusão da Fontine com uma empresa norte-americana e ele estranha. Léo Bebum vai atormentar o juízo de Catarina em sua nova casa. Meu, que bicho cabuloso da peste, viu? Como se não bastasse, à noite o cachaceiro resolve agarrar Dedina, a mendiga fogosa, mas fracassa e é humilhado pela ex-primeira-dama. Alicia e Didu visitam Damião e o convidam para uma ceia de Natal em família com Romildo. É ruim de Damião aceitar, viu? Didu e Alicia tentam convencer Damião a perdoar Romildo em vão. Flora conta para Irene sobre a sua discussão com Lara e diz que não tem mais sentido continuar no rancho e na empresa. Claro, né? Já rapou tudo mesmo. Irene, iludida, tenta convencer Flora a ficar, mas ela se faz de vítima e vai embora. Irene nem imagina que está mais lisa do que um mussu ensaboado e lamenta ter perdido a companhia do cão. Fafá, Sabiá e Dodge enganam Manu, que parte sozinha para Santa Cruz. Lara finalmente encontra Irene e revela para a avó que Flora é uma assassina. Irene escuta tudo que Lara contou e fica horrorizada e, é claro, não acredita nas declarações da neta sobre Flora. Realmente, o pior cego é aquele que não quer ver. Lara insiste que Flora saiu das profundezas do inferno e matou Gonçalo, arquitetou o sequestro dela e fez todas as outras desgraças possíveis já acontecidas na vida delas. Irene não aceita a verdade e defende Flora veementemente. Lara diz que ela deu um golpe na empresa e foi embora. Irene se ofende com as palavras duras de Lara e tem um passamento. Flora, debochada, e Silveirinha Babão vão para um hotel bem simples. Silveirinha alerta a Flora para ter cuidado com Lara, mas ela não lhe dá ouvidos, já que aplicou o golpe mesmo e não faz mais diferença. Halley, Zé Bob e Donatella especulam sobre a possibilidade de Flora ter fugido. Zé comenta revoltado que sente raiva da cegueira de Irene e que colocou dentro de casa a assassina de seu filho e resolveu implicar com seu próprio neto sem nunca ter questionado nada. Todo mundo tem, Zé. Ninguém aguenta mais ver Irene babando o ovo de Flora. Donatella diz que não tem raiva, mas sente muita pena de Irene e que ela vai sofrer demais quando descobrir toda a verdade sobre Flora. Dr. Paiva comunica a Irene que o resultado da necrópsia de Gonçalo não acusou a presença de seus medicamentos para a pressão. Lara entende na hora que os remédios foram trocados e que eram falsos. Ela acusa a Flora de ter adulterado a medicação e sugere uma análise dos remédios. Irene fica nervosa com as acusações contra Flora, pois ela é um anjo e jamais faria isso. Um anjo caído, né? Mesmo assim, ao menos ela concorda em checar tudo, inclusive sobre a fusão da Fontine com a empresa americana.
Manu descobre que foi enganada por Sabiá e fica irritada. Esse médico vigarista só dá nisso, né? Dodi, Fafá e Sabiá fogem de carro. Irene anuncia ao conselho que Flora pediu demissão do cargo. O conselho se posiciona a favor da fusão, deixando Lara constrangida. Só vendendo a alma pro cramulhão mesmo para ter uma sorte assim de se safar de tudo, viu? Flora se saiu como vítima de novo. Céu decide deixar Orlandinho e ele desconfia que a esposa está gostando dele. Orlandinho fica com o coração partido e Geralda manda que ele lute pelo amor de Céu. Augusto e Elias disputam a companhia de Diva. É o novo chibio de fogo da parada. Shiva pergunta a Augusto se ele gosta de Diva, mas ele desconversa. Arlete visita Romildo e comunica que Damião já sabe que é seu filho. Romildo pede ajuda de Arlete para Damião o aceitar como pai. É ruim, viu? Lara comunica para Donatella, Halley e Zé Bob que contou tudo a Irene sobre Flora, e claro que ela não acreditou. Zé investigou a empresa e descobriu que ela está falida, e Lara se desespera, pois o patrimônio do seu avô está a um passo de virar pó. Catarina pede um conselho sobre relacionamentos para Estela, que demonstra sentir ciúmes de Catarina. Átila flerta com Jane e Lorena observa enciumada. Depois pergunta para o Tarzan onde foi que ele encontrou ela. Átila gagueja mais que tudo. Lorena avisa que não gostou e deixa claro que está de olho nele. Eu já tinha rodado a mão na cara desse sujeito sem vergonha. Em casa, Lorena encontra a Juca tomando banho e fica desconcertada. Também, né, Juca? Tem porta para fechar não, é? Vanderlei, Átila e Juca conversam sobre relacionamentos e o namorado de Cida acaba elogiando Lorena. Átila não gosta. Ah, tu pode dar em cima das mulheres, né? Mas a tua mulher receber elogio não pode não. Mas vá. O pinguço do Léo volta ao seu habitat natural, o bar, e conta vantagens sobre seu encontro com Dedina, a mendiga fogosa. Mas ela o desmoraliza na frente de todos, dizendo que ele é um broxa e que nega fogo. Que baixaria, minha gente. O bebê e a mendiga gritando na rua para todo mundo ouvir. Sabiá simula um defeito no carro e sugere a Dodi e Fafá que eles saltem do veículo. Vai dar ruim esse negócio, só tem vigarista nessa família. Flora está humilhando Silveirinha como de costume quando alguém bate na porta. E adivinha quem é? É Irene para visitar Flora e diz que está de coração partido por Flora estar num simples hotel. Coitada, né, Irene? Ó dó da Flora. E repare só a petulância de Flora, afirmando que Zé Bob fez a cabeça de Lara porque Flora o rejeitou. Irene apoia Flora, que finge que está triste. Irene, por alguns segundos, tem um fiasco de lucidez e diz para Flora que se tudo que Lara falou fosse verdade, ela estaria sendo a pessoa mais injusta da face da terra. E ela não é tão ingênua assim. É realmente, tu não é ingênua não, mulher, tu é tapada mesmo. Irene Topeira chama Flora para morar no seu mausoléu de novo e depois vai embora. Quando ela sai, Flora elogia Irene a chamando de topeira velha e diz que vai compor uma música em sua própria homenagem. Pronto, abilolou de vez agora. Em casa com Halley, Donatella relembra a infância quando Flora tocava fogo nos gatos e ficava olhando os bichinhos torrar, sorrindo e contente. Credo em cruz que sai o diabo entre Jesus. Halley diz que ela só pode ser doente, pois via nos olhos dela a alegria em chantagear a ele e Céu. É psicodoida mesmo desde pequena. Depois Halley confessa a Donatella que ainda ama Lara e sofre por vê-la com outro. Vai à luta, menino. Céu volta para casa de Silene, muito triste. Ela conta para Zoiudinha que se separou de Orlandinho e que vai ficar morando ali no bordel. Sabiá engana Dodi e Fafá. Ele foge com Emilinha levando a mochila com os dólares de Dodi. Eu sabia que isso ia acontecer, bem feito. E digo mais, esse velho pilantra vai se lascar também, que essa Emilinha vai roubar tudo dele. Quer apostar quanto? Lara mostra para Irene o resultado do laboratório, comprovando que os remédios de Gonçalo eram feitos de farinha. Lara acusa a Flora de ter matado Gonçalo. Ela explica para a avó como a diaba agia. Irene se nega a acreditar e acusa Lara de fazer tortura psicológica com ela. Irene, toma jeito, mulher. Tortura psicológica somos nós que passamos ouvindo você bostejar tanto desse jeito. Como se não bastasse, Irene, iludida, insinua que Halley está fazendo a cabeça da neta. E ela jamais se enganaria assim, pois é uma mulher sensata e vivida. Ai, que raiva dessa véia cega topeira. Ela merece bem tudo que a capeta tá fazendo com ela, viu? Flora distrata Silveirinha e faz ele de capacho. Ela começa a mossegar avião falando besteira e o mordomo fica apreensivo com as atitudes da vilã. Flora diz que eles precisam encontrar Dodi e manda Silveirinha procurar Fafá.
Zé Bob revela a Donatella e Haley que a empresa americana está falida e que o Grupo Fontini terá que arcar com uma despesa de 2 bilhões de dólares. Irene resolve usar o cérebro e vai investigar a casa que era de Donatella, que Flora ficou hospedada. Flora fica possessa ao saber que Silveirinha não retirou as armas e celulares descartáveis do rancho. Nesse momento, Irene encontra celulares e uma arma no fundo falso de uma gaveta no armário. E aí, véia, de quem é isso? Irene conta para Lara sua descoberta e fica arrasada. Irene ainda se nega a acreditar. Ah não, gente, desisto, chega. A trouxa da Manu conta para Sharon que Dodie a enganou. Dodie e Fafá voltam para Brasilândia com uma mão na frente e outra atrás. Orlandinho sente saudade de Cel e Geralda tenta convencer o neto a ir procurá-la. Cel fica confusa quando Haley pergunta se ela e Orlandinho estão apaixonados. Claro que estão, né? Queijo desses dois. Sharon conta para Haley que esteve com Manu e que ela foi para Brasilândia. Fafá e Manu veem Dodie enterrar o DVD com a gravação do assassinato de Salvatore. Manu surpreende Dodie e o ameaça, mas ele conta que também foi enganado e os dois se acertam. Sei não, viu? Romildo fica feliz ao ver Arlete, Alice e Didu que vão buscá-lo na penitenciária para o indulto de Natal. Coppola incentiva Yolanda a participar do Natal com toda a família, mas ela está triste e amargurada como sempre. Ioiô, tu não tem jeito não, né? Grace e Damião preparam a ceia de Natal e são surpreendidos pela chegada de Arlete, Romildo, Didu e Alicia. Ignorante que só, Damião expulsa o pai de sua toca. Alicia dá uma lição de moral daquelas e Damião pensa um pouco. Depois, Grace pede a compreensão do seu ogro de estimação e Damião aceita a pulso a presença do painho dele na festa. Elias, Diva, Augusto e Shiva se reúnem para passar o Natal juntos. Eles veem Dedina, a mendiga fogosa, e Diva convence Elias a recebê-la para a ceia. Durante o jantar, Dedina tem um acesso de loucura, começa a dizer que tudo é dela. Elias perde a paciência e manda ela sossegar, senão vai colocar ela para fora a pontapés. Mas a mendiga fogosa bilula de vez, grita, quebra tudo e depois desmaia. Yolanda deixa o amargo de lado e resolve participar da festa em família. Lara e Cassiano resolvem passar o Natal com Irene, que está péssima, e vai piorar, aguardem. Haley e Silene chegam para festejar com Donatella. Ela fica emocionada com a presença de seu filho em seu primeiro Natal. Léo Pinguço, como sempre, vaga bebo pelas ruas. Domênico se compadece e leva um prato de comida para o bebum. Coppola faz uma declaração de gratidão a Yolanda, que responde com frieza. Grande novidade. Lara sai para visitar Donatella e Irene a segue desconfiada. Silveirinha sai para procurar Dodie quando ele escuta Fafá grasnando num karaokê. Haley abre a porta para Lara e Cassiano. Lara diz que veio fazer uma surpresa para Donatella. Cassiano não gosta de ver Lara e Haley se dando bem. Problema teu, menino. Depois a campainha toca, Haley fica surpreso com a presença de Irene, que já entra julgando o povo e dizendo que eles estão fazendo a cabeça de Lara contra a Flora. A biúda, ela vê o porta-retrato na mão de Haley e pede para dar uma olhada. Ela se assusta ao ver uma foto de Lara e Donatella juntas. Como não dá mais para negar, Lara afirma que Donatella está viva.